Saúde a todos com a paz do Senhor, amém, glória a Deus. Iniciando mais uma campanha em busca do Espírito Santo, em busca para que o Espírito Santo venha nos dar direção, que o Espírito Santo venha nos representar. Então vamos entregar o que nós estamos precisando, que o Senhor tocar no nosso coração, para nós fazer nesses 3 dias de campanha. E eu creio que em nome de Jesus a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor 526. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua imperfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Glória, aleluia, Jesus. Vamos para a palavra de Deus. Romanos 1, 16.
Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois o grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. No 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É como crê. Se não crê que Deus não faz justiça, então Deus não faz. Se crê que Deus é de justiça, e não só de amor, mas também é justiça, aleluia, glória a Deus, então viverá. Vamos orar ao Senhor, mas antes de orar, vamos ler também a partir do 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou a impurezas sexuais, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias naturezas, contra as naturezas de Deus, né? Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, e ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deveriam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São
os bilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheceram o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aquelas que a praticam. Pai, Filho e Espírito Santo, entregamos esta palavra, Senhor, ao qual acabamos de ler. Pai, fala conosco em nome de Jesus, Pai. Usa meu coração e minha boca, Senhor, nesta noite. Senhor, através do Espírito Santo, Senhor, fala conosco através dessa palavra. Dá entendimento para nós. Não deixe, Senhor, que nós te envergonhe, Pai. Não deixe que nós sinta-se envergonhados também, Pai. Pai, não deixe que nós sinta envergonhados de levar a tua palavra, porque nós não temos que ter vergonha de levar o teu evangelho. Nós temos que apregoar como ele está aqui, Pai. E não tendo vergonha de falar o que está aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Então receba, Senhor. E fala em cada coração, para cada coração, meu Pai. Repreende o mal, Pai. Repreende a seta. Repreende os dardos inflamáveis. As flechas malignas. Dá a direção através da tua palavra, Senhor. Senhor, nós precisamos mais dessa palavra. Porque essa palavra faz justiça, porque esta palavra vai de encontro, meu Pai, ao nosso coração, vai de encontro às pessoas que necessitam de ouvir esta palavra. Então envia esta palavra a quem o Senhor, meu Pai, quer falar no coração, porque mais, hoje em dia, Senhor, ninguém quer levar essa palavra, mas essa palavra tem que ser levada, porque é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É através dessa palavra que o Senhor renova os corações, aqueles corações que estavam com pensamentos negativos que não vêm do Senhor. O Senhor vai mudar através desta palavra, Pai. Aquela, Senhor, que já não obedece mais os pais, que não quer mais não saber de nada. Estão com pensamento assim como acabamos de ler, Pai. E não é do teu querer e da tua vontade, que não é natural do Senhor. Então vai de encontro agora, meu Pai, através desta palavra e desta oração. Envia este canal para quem necessita, Senhor, de ouvir. Envia este canal para quem realmente, Senhor, tem que ter uma mudança urgentemente. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não temos que envergonhar do Evangelho. Não temos que envergonhar dessa palavra que o Senhor acabou de colocar no nosso coração. Não temos que envergonhar. Pregue como Paulo pregava. Prega como Pedro pregava. Jesus mandava e eles faziam. Jesus chamava, eles iam. Aleluia. Deus tem te chamado, tu não tem ouvido. Deus tem te mostrado e tu não tem falado. Deus tem mostrado os versículos, capítulos para você pregar. Do jeito que Ele quer que você pregue a mensagem. Eu e você não temos pregado, eu e você não temos falado o que Deus tem ordenado para falar. Aleluia, glória a Deus. Paulo, ele está dizendo para todos nós: não envergonheis do Evangelho. Por que tem vergonha do Evangelho? Por que tem vergonha? Jesus morreu numa cruz por nós. Por que tem vergonha de adorá-lo? Adore mesmo, falando que sua voz não é de cantor.
Ei, Jesus recebe a adoração que vem do fundo do coração mesmo. Jesus não está ouvindo a voz, não. Jesus não veio aqui para julgar sua voz, nem minha voz, não. O seu nervosismo, não. Quando pega o microfone e treme. Ei, isso aí é temor a Deus. Quando você pega o microfone, eu até hoje, já vai fazer 10 anos que eu voltei para os caminhos do Senhor. Até hoje, quando eu pego o microfone, para adorar o santo e todo-poderoso Deus, eu tremo. Sabe de quê? De temor. É de temor ao meu Deus. Porque eu sei que a minha adoração está chegando até o trono da graça. E que eu sei que na presença dele eu não posso estar de qualquer jeito. Eu não posso estar de qualquer maneira. E se eu tenho a presença dele, tem que ser na rua, tem que estar dentro de casa. Em qualquer lugar que for, tem que estar apresentável. Mas não com indecência. Ei, se nós envergonhar de Deus, se nós envergonhar do Evangelho de Jesus, de cruz de Jesus, o Senhor naquele grande dia vai envergonhar de nós. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, Deus é fiel. Deus é poderoso, aleluia. E Ele quer falar conosco nesta noite. Paulo diz que não envergonha do Evangelho, não envergonha de pregar a verdade. Paulo estava dizendo que não envergonhava de limpar a verdade, de apregoar a verdade. É a verdade que tem que ser dita. É em espírito e verdade. É como nós quer, não. É como Deus quer. Não é como nós queremos. Mas é como Deus quer. Deus quer que eu e você preguemos a verdade. Ele precisa de verdadeiros na presença dele. Porque tem muitos que levam a palavra dele, mas não exatamente como Deus quer. Não exatamente como Deus explica aqui. Como Paulo, como Pedro, como João, como Jesus Cristo pregava. Porque aqui a palavra da qual acabamos de ler, aqueles romanos, aleluia, glória a Deus, eram imorais, eram pervertidos e pervertidas, eram conhecedores da palavra, sabiam quão grande era e é o nosso Deus, mas estavam se pervertindo cada vez mais. Cada vez mais eram pecaminosos. Cada vez mais fazendo injustiça. Cada vez mais mentindo. Aleluia, glória a Deus. Pervertendo o que Deus fez. Aleluia. Andando pervertidos, se pervertendo cada vez mais, imorais, uns com os outros, aleluia, glória a Deus. E Deus deixou eles, parou de tocar neles para mudar a mente.
porque as mentes deles pecaminosas queria cada vez mais pecar. Mudou tudo natural de Deus. E quantos hoje têm mudado o natural de Deus, enganando a si mesmo, entregando a si mesmo para Satanás, para a vontade de Satanás, para a vontade de pomba-gira, falando que não é pecado, falando que não tem nada a ver, é o pecado, é o nada a ver que é pecado. Está cada vez mais. Deus deixa assim, como nós acabamos de ler. Deus deixa assim. Deus deixou eles cada vez mais se afundar no próprio desejo carnais deles. Homem com homem. As mulheres também mudaram tudo. O natural que Deus falou, ajuntou o homem e mulher para se produzirem. Deus mesmo disse, casai e tenha muitos filhos, mas mudou. Quando se entregou para o pecado de vez, quantos têm abominado, andado na abominação, pervertendo cada vez mais. Aleluia, Deus não gosta, Deus não agrada da perversão. Deus não gosta, Deus não agrada, Ele abomina do que é contrário do que Ele fez. Deus te fez homem e mulher. Deus fez macho e fêmea. Não é pecado ser o natural que Deus quer que nós sejamos. E eu estou falando natural em tudo, aleluia. Deus deu meus cabelos naturais, preto. E agora, cada dia que passa, cada noite que chega, é um fio de cabelo que o Senhor pinta de branco. É o natural. E eu agradeço pelo natural que Deus me deu. Aleluia, glória a Deus. Tudo em nós tem que ser natural. Não mude o natural. Nós acabamos de ler. Ei, leia Romanos 1. A ira de Deus contra a humanidade. Humanidade é o mundo inteiro. Humanidade, seja aonde for, de outros povos, de outras línguas, de gregos, português, aqui do Brasil, seja onde for, africanos, seja onde for, essa palavra é a mesma para todos nós. E acabamos de ler. Mudaram a verdade de Deus. Deus irou-se por causa do pecado. Preferem a mentira do que a verdade. Preferem se enganar a si mesmo. Prefere adorar a si mesmo. Eu posso, eu faço, eu sou. Não é pecado, não. Se eu acho que não é pecado, então não é pecado. Não é assim. Você achar que não é pecado e não ser.
Você achar que só porque falou com Deus, Deus, eu vou pintar, porque, eu tô precisando muito velha, eu sei que o senhor entende, eu tô precisando muito velha, eu vou pintar meu cabelo aqui, e eu sei que o senhor vai me perdoar. Ei, não é assim não. Deus não agrada disso. Você falar, você não tá falando com o homem, você tá falando com Deus. Aceita o natural de Deus. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, nunca vai mudar. Não é que é um para um, Deus quer de um jeito, para outro Deus quer do outro jeito, não, é tudo do mesmo jeito, tudo tem que ser com santidade. Para eu, para você, todo mundo tem que ser igual, andar em santidade. Ele quer o mesmo para mim, Ele quer o mesmo para você. E não deixa Deus desistir de você, não. Deus desistiu deles. E deixou eles cada vez mais se afundarem nos pecados, nos prazeres imundos, nas perversidades deles, nas depravações deles, na mentira deles, no próprio engano deles mesmos. Trocaram as mulheres pelos homens e as mulheres trocaram os homens pelas mulheres. Aleluia, glória a Deus. Não envergonha de levar esta palavra que é verdadeira. Quantos estão por aí vivendo esta vida porque não teve ninguém que teve coragem de levar esta palavra? São poucos os verdadeiros que pregam de A a Z da palavra de Deus, que pega de Gênesis a Apocalipse. Muitos escolhem a palavra que quer levar. Não leva a que Deus quer. Ei, saiba que isso não agrada a Deus. Saiba que isso não é a vontade perfeita e agradável de Deus, não. Não é a vontade permissível de Deus, não. De você ficar escolhendo o que vai pregar, o que vai falar. Não. Você tem que agradar a Deus e deixar Deus mudar as pessoas. Através da palavra. Deus quer falar, Deus quer mudar, mas você não quer levar a palavra. Você não quer pregar o que Deus manda pregar. Então, o Paulo pregava era contra orgia, era contra orgias, prostituição, era contra lesbianismo, era contra adultério, era contra o pecado. Então Deus fez homem e mulher para crescer, para multiplicar e não para andar em pecado. Aleluia, glória a Deus. Então não envergonhe de pregar a verdade e a justiça de Deus. Não envergonha de pregar, porque Deus faz justiça sim. Não tenha medo de pregar a justiça não, porque é verdade. Deus é justiça sim nas nossas vidas. E quando Paulo pregava essa palavra, os cristãos estavam sendo perseguidos pelo nome de Jesus. Nessa época, ele era perseguido, os cristãos eram perseguidos por pregar contra o que eles estavam fazendo. Contra o pecado, contra a imoralidade, contra a lascívia, contra essas orgias que eles tinham entre si. E que ainda acontece isso. Deus não está no meio destas coisas nojentas, dessas imoralidades,
Deus não está no meio, Deus não compactua, não. Não adianta dizer que está adorando a Deus, fazendo tudo isso, porque não recebe a tua falsa adoração. Deus não recebe. Se você está fazendo esse tipo de coisas que Deus não agrada, que não é o natural, toma vergonha na tua cara. Repreende esse espírito de pombagira, esse espírito do pecado aí, da imoralidade, da perversidade. Isso não agrada ao teu nosso Deus. Então, se você diz que tem um Deus verdadeiro, esse Deus verdadeiro não aceita isso que você anda fazendo. Quem é cristão verdadeiro, que é de corpo, alma e espírito no Senhor, não pratica o que está aqui na Bíblia, que é engano, que é imoralidade. Então pare de pregar e não fazer o que tu prega. Seja verdadeiro, seja verdadeira na presença de Deus. Não adianta fazer escondido porque Deus vê. Deus contempla, não adianta pensar porque Deus ouve teu pensamento de engano, de perversidade. Aleluia, glória a Deus. Então, para de se enganar e de enganar as pessoas, porque Deus tu não engana, não. Aleluia, glória a Deus. O povo romano não queria reconhecer Deus Todo-Poderoso, mas Deus é poderoso. Amaldiçoando não o nosso Deus, amaldiçoando não eu e você, não dá em nada, porque não tem causa. Eles não ganham, porque o nosso Deus é poderoso de verdade, não é um Deus falso, não é um Deus de engano. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra de Deus, ela é contra a perversidade, a imoralidade. Então para de dar glória para o homem, para de dar glória para si mesmo, para de dar glória para os bichos, os animais, quadrúpedes, répteis. Para de colocar em primeiro lugar as coisas materiais, as coisas vãs. Aleluia, glória a Deus. Aquele povo, eles faziam culto para outros deuses, escultura de animais para adorar. Tudo que nessa terra existe no ar, nos oceanos, no mar, foi criado por Deus. Mas não tem reconhecido que tudo foi Deus que fez, até a inteligência foi Deus que fez. Ficando dizendo que o homem fez isso, que o homem fez aquilo, cita nomes, cita tudo, mas não lembra que quem dá inteligência é Deus. Deus deu inteligência a Daniel. Deus disse, se quiser inteligência, busca inteligência que Ele dá. É um dom de Deus. Mas quantos não agradece e se vangloria, dá honra, dá glória para si mesmo. Aleluia, glória a Deus. Porque ninguém pode dizer que não viu a glória de Deus. Ninguém pode dizer que não viu a revelação de Deus. Que nunca viu a majestade de Deus. Os testemunhos de Deus. Ninguém pode dizer que não viu. Porque a natureza é um fenômeno de Deus. É uma majestade de Deus. Tudo que há em cima da terra, no ar, nos oceanos, no fundo dos oceanos do mar, nos rios, seres vivos, tudo que existe, existiu. É Deus que fez, Deus que criou.
Aleluia, glória a Deus. Então a honra e a glória é para Deus. Não é para nós mesmos, não é para o homem, é para Deus. Então eles fecharam os olhos, endureceram os corações para Deus. Anulou Deus na vida deles. Não anule Deus na tua vida. Não anule Deus nos seus negócios, na tua trajetória, nas tuas finanças. Não anule Deus na sua vida espiritual. Porque somos criados para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então vamos agradar o nosso bom Deus, porque perfeita é a vontade de Deus. Aqui tem adorador em espírito e em verdade, com toda a sua alma para Deus. Deus faz uma pergunta. Aqui tem adoradores em espírito e em verdade para Deus, que serva a Deus de corpo, alma e espírito, mas vive de verdade para Deus. Vive de verdade para agradar a Deus, não a si mesmo, nem ao homem, nem a uma mulher. Tem que viver conforme a vontade de Deus. Ela é perfeita e agradável para nós. Não mude a verdade de Deus pelas mentiras do mundo. Não mude para agradar a si mesmo, para satisfazer seu próprio ego, para agradar o marido ou para agradar a mulher. Não mude. Mude se Deus quer que mude. Mude se Deus pede para você mudar, mas mude para Deus. Se Deus quer que você muda o teu jeito de falar, de pensar, de agir, de vestir. Aleluia, glória a Deus. Então mude para Deus. Não mude para homem nem para mulher, não. Mude para Deus, porque nós temos que agradar o nosso Deus em primeiro lugar. Porque a salvação é individual. Não é você erguer a mão e seu esposo ou seus filhos vai junto. Não é assim, a salvação é individual. Pararam de adorar a Deus para adorar a imagem de homens e animais. Porque o que era pecado antes ainda é pecado. Antes era pecado. E muitos agora dizendo que não é. É sim. Deus continua sendo o mesmo. Porque Ele queimou Sodoma e Gomorra. Por causa de tudo isso que nós acabamos de ler aqui. Era homem com homem. Era coisas que Ele não agradava. E Ele jogou fogo, queimou aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Por causa dessas imoralidades, incesto. Coisas que não agradam o nosso Deus. Estava cheirando mal nas narinas de Deus. Quanta maldade, perversidade, mentira e engano. Aleluia, entre si. Glória a Deus. Então não mude a verdade de Deus para agradar ninguém. Não mude a natural que Deus fez porque não te agrada ou não agrada outra pessoa. Não mude. Se não é o natural. Porque o natural de Deus é crescer. É produzir. É ter filhos. É o natural que Deus diz, não toque no véu. Aleluia. Não toque o natural das suas unhas. Aleluia. O natural do teu corpo. Do teu corpo. Deus te deu seu pequeno, é seu pequeno. Deu seu grande, é seu grande. Então não toque no que Deus te deu. Recebe com amor e alegria e agradeça. Eles não agradeciam. Não tratava Deus como soberano. Tratava Deus como qualquer. Não adorava Deus. Não reconhecia
que Deus era Deus. Não estava nem aí. Aleluia, glória a Deus. Não ande com malícia no coração. Eles eram maldosos, maliciosos. A malícia não agrada de Deus. É contando um testemunho e com malícia no coração. Não acreditando. Falando mal nos pensamentos. Não acreditando. Aleluia, glória a Deus. Então esteja satisfeito com Deus. Se sacia na palavra, na presença de Deus. Seja grato, não aborreça a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agradeça. Tem reclamado demais. Tem mentido demais. Tem desagradado a Deus demais. Então pare de uma vez por todas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, aqui esse meio dia de campanha buscando o Espírito Santo. Espírito Santo, nos converta do mal. Espírito Santo, nós te suplicamos neste momento. Nos ensina a orar. Nos ensina a ler a tua palavra. Nos ensina a falar o que o Senhor quer que nós falemos. Como nós oramos, como nós buscamos, como nós intercedemos. Espírito Santo da verdade, leva essa palavra que necessita, Senhor, de ouvir. Leva, Senhor. Senhor, muda o coração, muda o pensamento, muda a maneira de agir, muda a maneira de pensar, de falar, de ouvir. Ah, Senhor, o Senhor é Deus de justiça, interceda por mim, interceda por nós. Pelos teus filhos e filhas, servos e servas, Pai. Vai de encontro a cada um, Senhor, neste momento, Espírito Santo, toca com o teu poder. Ah, Espírito Santo, toca aí, muda, Jesus. Muda agora, Senhor, é quem ora, interceda, Senhor. Eu intercedo pelos meus sobrinhos e minhas sobrinhas, pelos meus primos e primas, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus também. Irmãos e irmãs de sangue. Pai, vai de encontro agora minha mãe, meu padrasto. Vai de encontro agora, Pai, Filho, Espírito Santo, meu esposo. Aqui a minha casa, meu cantinho de ventos. E repreende a inveja. Espírito Santo da verdade, nos conduz como orar, como falar, maneira de pensar, de agir. E coloca por terra o imigrador, espírito da miséria, espírito de ira, de revolta, de contenda, de insinuações malignas. Repreende a perseguição, o perturbador, todo tipo de fofoca, calúnia, mentira, Senhor, com meu nome. E entra com providência, Senhor, na nossa vida financeira, nossa vida espiritual, sentimental, casamento, parental, Jesus, parentela. Vai de encontro a cada um e receba a oração e a petição de cada um aqui nesta noite, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse primeiro dia de campanha, Espírito Santo, é buscando a tua presença, Espírito Santo, para que o Senhor venha mudar nosso pensamento, tirar as dados inflamados da flecha maligna que vinha em nossa direção, nosso coração, essas flechas malignas, para nos entristecer, enfurecer, deixar, Senhor, nervoso e nervosa. Mas em nome de Jesus já caiu por terra. Esse tranca-rua, sai, bate em retirada da nossa rua, dos nossos portão, das nossas finanças, nossos cantinhos de trabalho, de vendas. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Amém.